Olá, amigos do YouTube. Está começando mais um vídeo com o tema do canal A Plenitude da Unicidade de Deus, a apresentação desse seu amigo teólogo, monoteísta, unicista, Jaime Andrade de Oliveira. Agora, neste momento, peço sua atenção para que a temática realmente que nós vamos falar nesta noite chegue ao seu coração, ao seu entendimento e você tire muito proveito do que o Senhor Jesus Cristo vai nos falar através de sua palavra. Chamo sua atenção para que possamos juntos compartilharmos das grandezas de Deus. Desde já eu quero fazer o pedido para que você deixe o seu like, para que você compartilhe, para que você faça o seu comentário, porque é muito importante para a continuação deste programa, a continuação da apresentação deste vídeo no YouTube. Você, amado irmão unicista, todos os pastores unicistas, ao amado pastor Tony de Souza, que compartilhou tantos comentários. Graça e paz, pastor Tony, e também todos os demais pastores unicistas, a todos que realmente defendem, são testemunhas do nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, eu quero chamar a sua atenção para compartilharmos da leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 26, parte A e B do versículo, e também no versículo 27, parte A e B do versículo. Abra sua Bíblia juntamente comigo e vamos então ouvir o que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26, parte A e B do versículo. Gênesis 1 e 27, parte A e B, diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Amigo ouvinte, estou chamando sua atenção neste momento para que nós possamos refletir sobre estes dois versículos que apenas foram iniciados. Repare que o versículo começa com algo muito profundo, algo muito precioso, e você precisa realmente entender como está sendo anunciado para que você entenda como Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade sobre Ele. E quando eu falo de Deus, eu não estou falando de nenhum outro, eu estou falando de Jesus Cristo. Porque aqui em Gênesis ele ainda não tinha revelado o seu nome. Ele era chamado de Deus, ele era chamado de Senhor, era chamado de Yahvé, era chamado de Elohim. Inclusive nós vamos falar muito sobre a questão do Elohim agora neste vídeo, onde você pode de fato chegar a entender o que Deus quer que nós entendamos sobre ele. Quando ele disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é claro que Deus, desde a criação, desde o princípio, ele não estava só. Ele criou os seres celestiais, os anjos, miríades e miríades de anjos. Então, Deus não estava tomando conselho com os anjos quando ele falou façamos. O verbo façamos está relacionado aos anjos que haveriam de ser seus confidentes na criação. É evidente que Deus não está falando com nenhum outro Deus. Ou seja, não é a primeira pessoa
da chamada Santíssima Trindade do catolicismo romano e do trinitarianismo, dividindo Deus, falando com a segunda pessoa, como eles dizem, da Santíssima Trindade, que é o Filho, ou seja, o Pai falando com o Filho e com o Espírito Santo, as três pessoas distintas ali. Deus não estava falando com outros deuses, com o Filho e com o Espírito Santo, porque ele não precisa tomar conselho com ninguém. Ele estava falando com os seus anjos, os seres celestiais. Ele não fez a criação em segredo. Então, podemos ver que a palavra Elohim, ela desde o seu princípio, que ela significa manifestação dos poderes de Deus. A palavra Elohim está ligada com a pluralidade dos poderes de Deus, os ofícios. Então é uma pluralidade não de Deus, não de outros deuses, mas de atributos. A palavra Elohim, ela tem realmente um sentido judeu. E nesse sentido, você pode entender que o Deus único, o Deus eterno, o Deus de Israel, ele não menciona a palavra, o verbo no plural, para mostrar que existem outros deuses que estavam ali com ele. Não. Ele compartilhou a sua criação, a criação do homem, com eles, com os seres celestiais. E quando ele se referiu à nossa imagem e semelhança, ele estava se referindo à semelhança e à imagem dos anjos. E também, profeticamente, ele estava se referindo à sua imagem e semelhança que ele teria quando nascesse em Belém de Judá, e aquele homem que era realmente o filho era a imagem de Deus, do Deus invisível. Então era aquela imagem que ele estava se referindo, aquela semelhança, o homem perfeito. Por essa razão, ele havia de se manifestar como um homem perfeito. Então ele já estava fazendo o homem à sua imagem, que ele teria uma imagem, que era o homem perfeito, Jesus Cristo, homem. E a partir daí, podemos entender que as escrituras que são enfáticas em nos mostrar que o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, não está se referindo ao segundo e ao terceiro Deus. Não está se referindo a nenhum outro Deus. Ele está se referindo aos anjos e a si mesmo, o corpo que ele haveria ter. Ele disse em João 2,19, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Que santuário era esse que ele tinha destruído? Já desde o passado, o Calvário já tinha acontecido. Todos os acontecimentos relacionados ao Senhor Jesus Cristo já tinham acontecido no passado. Todo o sacrifício que ele fizera tinha acontecido na mente e nos planos de Deus. Então, o santuário era o seu corpo, que ele construiu, destruiu e reconstruiu novamente. Era o homem, era Deus manifestado na carne. Aqui não tem lugar para a chamada, abre aspas, doutrina da Santíssima Trindade. A Trindade é uma aberração, é uma negação da verdade única. A Trindade nega a divindade de Jesus Cristo, absoluta. Porque Jesus, ele é divino, divino em todos os aspectos. Como Deus e como homem, ele tem uma única natureza. Ele não tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Ele só tem a natureza divina. Então, quando ele criou o homem, ele criou a sua imagem. E para isso nós temos a confirmação do versículo 27 do mesmo capítulo, na parte A e B,
onde Deus diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Veja que foi a imagem. Que imagem era essa? Era o homem Jesus Cristo. Era o homem perfeito. Era o segundo Adão. Divino, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Aquele corpo, aquele tabernáculo, o santuário onde ele iria habitar. Veja que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, enfaticamente. Não há lugar para a doutrina da Trindade nas Escrituras. Ela é, de fato, uma aberração. Ela é pagã. Ela veio dos egípcios, ela veio do grego, onde adoravam 3 deuses, 3 pessoas distintas na divindade, e isso incompatibiliza a verdade do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Hebreus 13:8. Meu prezado ouvinte, lá está sendo dito claramente: Jesus Cristo ontem, quer dizer, desde os tempos mais remotos, desde a criação, antes da criação, antes que houvesse mundo, que houvesse montes, que houvesse a terra, que houvesse o céu, com tudo que existe, este universo, Jesus Cristo já era Deus. Era Deus. Preste bem atenção. Então Jesus Cristo hoje, ele é Deus e continua sendo Deus. E eternamente. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele criou o homem à sua imagem. A imagem do corpo que ele teria. Aqui ele está se referindo ao seu corpo. A humanidade que ia ser gerada. Que receberia o nome de filho. Filho de Deus. Era essa imagem que ele estava se referindo. E também, quando ele diz façamos, estava se referindo à imagem dos anjos. Dos seres celestiais, que têm a forma de um homem. A imagem de Deus os criou. Criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Gostaria que você pudesse entender o quanto Jesus Cristo está mostrando a sua verdadeira divindade para o mundo, para todos nós. Meu prezado amigo, meu prezado irmão unicista, compreenda plenamente que esta divindade, ela não foi dita por acaso. Ela é testificada em todas as Escrituras. O Senhor Jesus dissera para os seus apóstolos, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 47, ele disse: tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos e em todas as Escrituras. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Jesus é o centro da palavra de Deus. É o centro das Escrituras. A Bíblia só testifica de Jesus Cristo. Claro que esse é o único nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. É claro que ele teve vários outros nomes no Antigo Testamento, mas ele disse: o meu povo saberá o meu nome. Então esse Deus que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele revelou o seu nome. O seu nome é Jesus Cristo. Este é o nome único, absoluto do verdadeiro Deus e a vida eterna. Neste momento, gostaria de chamar a sua atenção e pedir que você compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, pois estou certo de que a verdade penetrará no seu coração e você terá absoluta certeza de que o Deus, o meu Deus, o Deus que nós pregamos, é o único, é um só e o verdadeiro Deus que você tanto precisa, que nós tanto precisamos, que o mundo precisa. A doutrina, a plenitude da unicidade de Deus. É o nome deste canal.
E você está ouvindo essa plenitude da unicidade, de que não há outro, nem sequer semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz, o amor e a graça do nosso grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, esteja conosco.